me lembrei, Provérbios 5, o capítulo 3, versículo 5, diz que confia no Senhor de todo o seu coração e inclui Ele em todos os planos. Nem sempre eu pedi auxílio de Deus e Ele me corrige, mas uma vez pedi a Deus a vontade dEle. Nós fomos procurando um lugar para servir Jesus e alguém disse, visita Araras. E a minha esposa e eu oramos muito e Deus nos trouxe para Araras. E foram dias alegres. Uma das minhas filhas disse, papai, a parte da minha que eu me achei melhor foi aqueles dias em Araras. E enquanto ela estava na escola, conheceu Dona Rosa Huger e o marido dela, que estão aqui hoje à noite. Estamos hospedados na casa deles e que prazer. Mas eu te dou graças a Deus que estou aqui. E em janeiro, meu filho, que nasceu quando estávamos aqui, ele me telefonou e disse, papai, com 11 anos saí do Brasil e agora tenho 52 anos e nunca mais voltei, mas eu quero voltar. Ele disse, você vai comigo? Sabe, eu pensei um segundo e disse, vamos. E que alegria, só ouvindo vocês e sentindo o amor de Deus, é uma bênção formidável. Nós vamos, nessa noite, tratar sobre um tema, na verdade é uma série nova de mensagens, é uma série mais temática, o mês da família, é o mês de maio. Os batistas no Brasil celebram, comemoram o mês da família. E normalmente todos os cultos da igreja, as programações, nós falamos sobre família. E esse mês o nosso tema é relações de honra, quando a família é estruturada pela palavra de Deus. Hoje nós vamos ver então sobre esse tema relações de honra, e nós vamos ver sobre a relação marido e mulher. Solteiros não se sintam excluídos, pelo contrário, fiquem antenados, porque há muito a aprender sobre a questão do casamento. Quem quer casar tem que estar preparado, tem que aprender qual é o plano de Deus para a vida conjugal, ok? E dá para aplicar também os princípios aqui perfeitamente para a vida de solteiro. Eu vou, na medida do possível, tentar fazer isso aqui com os irmãos. A Bíblia ela diz que Deus ele criou a família. A família não surgiu de uma conveniência social. A família é a criação divina. Na verdade, a família foi a primeira instituição de Deus. Nós podemos ver isso no livro de Gênesis. A família, ela foi criada antes do trabalho, ou seja, ela deve vir também antes do trabalho. A família, ela foi criada antes da lei, da instituição da lei no Antigo Testamento. A família, ela foi criada antes da igreja, ou seja, para quem serve ao Senhor, está em ministérios, a família tem que vir antes da igreja. A família é algo central na revelação de Deus nas Escrituras. Deus tem um plano especial com a família. Deus decidiu usar uma família para que o Messias viesse a esse mundo. A partir da família de Abraão, todas as famílias da terra, era um plano de Deus, fossem abençoadas. Deus ele tem um interesse muito grande para com a família. A nossa prioridade também deveria ser aquilo que Deus prioriza na palavra, que é a família. O maior tesouro nosso é a família. Depois de Cristo, depois da salvação, depois de Deus, o maior tesouro nosso não é casa própria, não é carro, não é viagem, não é carreira profissional. O nosso maior tesouro é a nossa família. Se nós temos a nossa família, se Deus tem nos abençoado,
Esse é um grande bem para nós, acima de qualquer outra coisa. Nós temos que nos dedicar à nossa família. A família tem sido bombardeada nos últimos tempos, é alvo de Satanás, ataques de tudo quanto é lado. E muitas pessoas têm negligenciado o lar em busca da felicidade pessoal. Cresce em nossos tempos, não a busca pelo bem do lar da família, mas muitas pessoas que vivem em família deixaram de buscar o bem da sua casa, estão buscando o bem pessoal. É a busca pela felicidade pessoal, coisa que até tempos atrás isso não existia. Quando se pensava em bem, em felicidade, se pensava na felicidade do coletivo, do todo, da família. E quando a família vai bem, tudo vai bem, a igreja vai bem, a igreja é forte quando a família é forte, a sociedade é forte. E se hoje nós vemos reflexo de uma igreja que não é tão forte assim, em termos gerais, ou de uma sociedade decadente, é porque a base da sociedade, a família, não tem estado bem. Nós precisamos nos voltar para aquilo que o Criador disse acerca da família e devemos estruturar a nossa casa, o nosso lar, de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual que nós devemos observar para que a família vá bem, para que a família se estruture, para que a família se organize, para que a família possa crescer e se desenvolver para a glória de Deus. E nós vamos ver então nesse domingo o que Deus planejou em relação ao relacionamento marido e mulher. Eu sei que para alguns pode ser até algo repetitivo, mas meus irmãos, eu não sei se sou só eu, deve ser só eu, mas a gente muitas vezes tem a grande tendência de nos esquecermos de algumas coisas. E nós precisamos constantemente sermos exortados, lembrados, relembrados de princípios claros da palavra de Deus que muitas vezes conhecemos, mas muitas vezes esquecemos. E Deus, na sua infinita misericórdia, pelo seu Espírito Santo, Ele nos dá uma oportunidade como hoje, de relembrarmos algumas coisas e avaliarmos a nossa vida, se temos sido marido, mulher, segundo o plano de Deus, ou quem sabe você veio aqui nessa noite e você nunca ouviu o que você vai ouvir. Abra o seu coração para aprender, com humildade. Não rejeite algumas coisas que eu vou dizer aqui já de primeira, porque algumas coisas são fortes, são coisas que são contra a cultura lá do mundo que nós temos lá fora. Mas ouça tudo, receba tudo no seu coração. Depois, no final, você faz a sua avaliação. Ok? Então, nós vamos ler. Dei uma introdução aqui. Nós vamos ler Efésios, capítulo 5. Versículos 22 em diante, diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem, cada um, amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito.
Relacionamentos ou relações de honra. Em primeiro lugar, nós vamos falar, eu sempre, quando trato desse texto, eu começo pela mulher, mas hoje eu vou inverter, só para mudar um pouco. Nós vamos começar falando sobre o marido, o papel do marido no lar, no casamento. Deus, ele determinou, no lar cristão, determinou para a família cristã papéis, deveres. Nós estamos num mundo que gosta muito de falar sobre direitos. Inclusive, tem muita gente que entra no casamento com a cabeça nos direitos, em receber, em ser amado, o direito de ter alguma coisa do outro. Mas, aí que já se aplica para o jovem também, o solteiro, nós devemos entrar no casamento, nós devemos pensar em casamento, em primeiro lugar, em relação aos nossos papéis, aos nossos deveres, o que nós devemos fazer, e não tanto o que o outro vai fazer por nós. Maridos precisam entender biblicamente qual é o papel que Deus determinou para eles, para que o lar vá bem, para que o lar possa desenvolver o máximo do seu potencial segundo o Senhor quer para as nossas casas. E o primeiro papel do marido dentro do lar é liderar. O versículo 23 aí do texto que nós fizemos a leitura, o apóstolo Paulo, ele diz que os maridos, eles devem ser os cabeças do lar. Eles devem exercer liderança dentro da sua casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o líder, o Senhor da igreja. Em 1 Coríntios 11, versículo 3, Paulo também ressalta essa verdade, dizendo que, assim como Cristo é o cabeça de todo homem, assim todo homem deve ser o cabeça da mulher. A palavra grega traduzida aí por cabeça significa fonte de direção, de autoridade. O homem, ele está debaixo da autoridade de Cristo, ele se submete também à autoridade de Cristo, o homem tem uma liderança sobre ele, que é Jesus Cristo, e esse homem que é liderado por Cristo, exerce também autoridade dentro do seu lar. Ou pelo menos deveria, segundo o papel que Deus determinou para ele. O homem deve ser fonte de direção e de autoridade para os membros da sua casa, para a sua mulher. Quando o lar não vai bem, quando o lar está confuso, é que provavelmente está faltando liderança, porque provavelmente está faltando autoridade, quando os filhos fazem o que quer, quando ninguém segura os filhos, é porque está faltando gente com autoridade, no caso, é o papel, em primeiro lugar, do pai, do marido. O homem é o cabeça da esposa, consequentemente, do seu lar. É isso que Deus nos diz aí na sua revelação. Hoje em dia, qual que é o problema em relação a isso? É que muitos homens, por conta da cultura que nós vivemos, têm se omitido desse papel, têm negligenciado, ou talvez por desconhecimento, chegaram agora a conhecer a Cristo, estão tendo uma vida agora transformada, e devem, sim, aprender aquilo que Cristo diz sobre o papel do marido, que é liderar. Outros já sabem e têm negligenciado isso, têm deixado esse papel para a mulher, para a esposa. Por isso que muitas mulheres têm assumido a liderança do lar, e muitas piadas têm surgido também nos últimos anos por causa da decadência da liderança masculina dentro do lar. Por exemplo, quem já ouviu aqui aquela frase que diz: o homem é o cabeça, a mulher diz, né? Eu sou o pescoço. Eu movo o homem aonde eu quero. Se ele é o cabeça, é eu que mando porque eu sou o pescoço. Tem aquela história também das duas filas em frente à igreja, numa reunião para homens, e o pastor dividiu os homens em duas filas.
A primeira fila era a fila dos homens que não são líderes espirituais das suas famílias. E a segunda fila era para homens que, sim, são líderes espirituais da sua família. A historinha conta que a fila dos homens que não lideram suas casas era enorme. E a fila dos homens que lideram a família só tinha um homem. Daí o pastor chegou para ele e falou assim: filho, mas só você nessa fila? Aí ele falou assim: pastor, é que a minha mulher mandou que eu ficasse nessa fila. Mandou, tem que obedecer. A família precisa de homens de Deus, fortalecidos na graça de Deus, orientados na palavra do Senhor, homens que se levantem, cheios do Espírito Santo, decididos a liderar, a guiar suas famílias, sua esposa, seus filhos. Você notou que nenhum desses versos que nós fizemos a leitura em Efésios capítulo 5 ordena que o marido se torne o cabeça do lar? Nenhum versículo disse isso. Todos os versículos dizem que o marido é. Não diz que ele vai se tornar. Vós, maridos, vocês precisam se tornar líderes, o cabeça da casa. Não. Diz que o marido é. Deus já designou esse papel. A única pergunta é se ele está exercendo esse papel ou não. Todo marido, por determinação de Deus, já é líder. A questão é, está exercendo positivamente essa liderança, assumindo suas responsabilidades de liderança ou não? Como o homem deve e como o homem não deve liderar a sua esposa, pensando em coisas mais práticas aqui. Primeiro, o que não é liderança no lar? A liderança masculina no lar. E isso vai quebrar alguns tabus, alguns mitos, alguns conceitos errados que muitos homens têm acerca de liderança no lar, o ser o cabeça do lar. O que não é ser o cabeça, liderança no lar? Liderança no lar não é ditadura, não é tirania. Está errado quem pensa desse jeito. Ter um governo opressor dentro de casa, aquele que oprime, e quem assim procede, logo vai causar revolta na mulher, logo vai causar revolta nos filhos. A Bíblia fala: pais, não irriteis os vossos filhos. Liderar não significa ditadura, tirania. Não significa ser superior. Ser cabeça não significa ser superior. Biblicamente, o homem e a mulher têm o mesmo valor diante de Deus. Ambos são feitos à imagem e semelhança do Criador. Tem apenas funções diferentes dentro de casa. Não significa agir com falta de respeito, porque muitas vezes a gente tem noção de liderança, noção de chefes, que muitas vezes estão exercendo autoridade sobre nós. E alguns chefes que apenas mandam, desrespeitam, espizinham, humilham. E quando nós muitas vezes pensamos sobre liderança, podemos ter na nossa mente, no nosso conceito, essa mentalidade do chefe, que muitas vezes falta com respeito para com os outros. Então, para liderar em casa, não é faltar com respeito com a mulher, não é ser carrancudo, não é ser alguém mal educado. Liderar não é tomar decisões sozinho. Aqui que está uma questão muito importante. Ser líder não significa tomar decisões sozinho, significa que tem que tomar decisões. Se tem algo que caracteriza um líder em todas as instâncias, em todas as áreas, é a sua capacidade de tomar decisões. Ele precisa tomar decisões, mas o líder, ele não deve tomar decisões sozinhos. Um pastor não deve tomar decisões sozinho. Ele precisa se aconselhar, ele precisa ouvir a palavra de outros líderes da igreja.
Um governante, um presidente, ele não toma decisões muitas vezes sozinho, sem ouvir os seus conselheiros, sem ouvir especialistas na economia, na área social, em todas as áreas da política. O marido também, ele não é alguém que vai tomar decisões sozinho. Eu sou líder, eu tomo decisão sozinho. Não. É sábio o marido que consulta a sua esposa, que se aconselha com a sua esposa, que ouve a opinião da sua esposa, que não vai tomando decisão sem avisar ninguém. Geralmente a mulher tem uma percepção da vida, uma sensibilidade muito maior do que o homem. E eu vejo na minha mulher, uma mulher assim que é temente a Deus, uma mulher que tem sabedoria na palavra de Deus, o quanto ela me faz bem participando da minha vida e principalmente das decisões dentro de casa, e normalmente ela me convence que aquilo que ela pensa é melhor do que eu tinha pensado. E se eu tivesse tomado decisões sozinho, sem consultá-la, provavelmente a gente não estaria nem mais casado, porque poderia trazer grandes conflitos, grandes consequências negativas para a nossa casa. Líderes não são aqueles que tomam decisões sozinhos. Líderes em casa, eles não são autoritários, eles exercem autoridade, mas eles não são autoritários no sentido de abusar do poder. Quando o homem abusa da sua autoridade no lar, sua presença passa a ser indigesta, nada agradável para a sua família. E o que é então liderança? Como pode ser a liderança do homem dentro de casa? O que Deus quer que o homem faça no sentido de liderar? Solteiros, prestem atenção, casados mais ainda. Solteiros no sentido de aqueles que estão noivos, que estão pensando em casar. Entrem por um casamento tendo o conceito correto do papel do homem, que não é só sexo. Tem muito mais para fazer no casamento. Vocês podem crer nisso. E o que é liderar dentro de casa? Muitos homens entram no casamento, noivos, ou jovens querem entrar no casamento, mas totalmente despreparados, sem saber aquilo que Deus espera deles como maridos. E precisam prestar atenção na palavra de Deus e assim se prepararem. Deus quer que nós lideremos espiritualmente a nossa esposa. Quando a Bíblia fala do homem, do marido ser líder de casa, o cabeça de casa, isso significa liderar espiritualmente a sua esposa. Cristo, Ele nos santifica, Ele se entrega por nós, Ele dedica a sua vida por nós, Ele cuida da nossa vida espiritual. E o marido que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, o marido cristão que lidera a sua casa, ele deve liderar e assumir a posição de liderar sua esposa, seus filhos, espiritualmente. O que isso significa? Significa que ele é o principal responsável pela vida espiritual da sua casa. Ele é o principal responsável pela vida espiritual da sua esposa, dos seus filhos. O homem ele deve ser o sacerdote do lar. Os que são dessa igreja há muito tempo já estão cansados de ouvir isso, talvez. O homem deve ser o sacerdote do lar. A questão é, estão sendo? É a partir do homem, deve começar do homem a responsabilidade de levar o lar até Deus, de orar em casa, de orar pela esposa, de orar com os filhos, de orar pelos filhos, de ensinar a palavra de Deus, de encorajar a família a andar com Deus, de ser um exemplo de amor a Deus, a fim de que a família se inspire e possa seguir a Deus também. É o principal responsável em trazer a família para a igreja. A pergunta é, será que isso tem sido verdadeiro nos nossos dias? Quem é que tem geralmente tomado a frente da vida espiritual das casas? O homem ou a mulher?
Quem é que numa reunião de família, na mesa, no almoço, diz, vamos orar? É o homem ou é a mulher? Em muitos casos é a mulher. Quem é que, das tripas coração, faz um esforço para trazer os filhos para a igreja? Normalmente tem sido a mulher por negligência dos homens. Mas esse homens é o papel principal nosso. Se o homem não liderar espiritualmente a sua família, ela corre riscos. Se existe um clamor, vocês podem ter certeza disso, por parte de muitas mulheres, inclusive as mulheres que estão aqui nessa noite, as nossas esposas, mulheres que participam de cursos aqui, acerca da mulher cristã, que pedem aconselhamento bíblico, pastoral. Vocês podem ter certeza que um dos principais clamores das mulheres cristãs, conhecendo a palavra de Deus, é que os homens assumam o sacerdócio da casa, porque muitos não querem e não têm assumido. Talvez por inexperiência, talvez por outras razões, mas sempre chega uma hora que nós precisamos encarar isso. E muitas mulheres têm dito o seguinte, eu gostaria que o meu marido se tornasse o líder espiritual da nossa casa. Nós precisamos, homens, nós precisamos nos levantar. Essa geração, ela tem jeito se os homens de Deus se levantarem para guiarem seus filhos até Deus. Quem vai tomar essa decisão? Quem tem tomado essa decisão? Fácil não é. Mas é o papel que Deus confiou a cada um de nós. Liderar significa ser exemplo. Liderar significa ser líder espiritual, significa ser exemplo. Ser modelo dentro de casa de um homem de Deus, para os seus filhos e para a sua esposa. Ninguém lidera sem exemplo. Eu não vou conseguir liderar se eu não der o exemplo em casa, do jeito que eu trato minha esposa. Eu quero que a minha filha aprenda a respeitar a mãe dela. Eu, como pai, eu tenho que dar exemplo respeitando a minha esposa. Porque a minha filha provavelmente vai aprender mais com o meu exemplo do que com as minhas palavras. Não adianta eu chamar a Ellen no meu colo e dizer, Ellen, você gritou com a mamãe, você ofendeu a mamãe, você fez isso e aquilo. Se depois ela sai e eu estou ofendendo a mamãe dela, eu estou humilhando a mamãe dela, que é a minha esposa. Ela vai aprender com o quê? Com aquilo que eu digo, com aquilo que a professora de escola dominical diz, ou com o meu exemplo? Agora, se eu disser palavras de orientação, de valores, e viver, esse é o maior método de educação. Precisamos liderar, inspirando as pessoas da nossa casa com o nosso exemplo. Não de perfeição, pelo contrário. Nós somos imperfeitos, somos pecadores. Inclusive, sendo exemplos nessa área, quando erramos, damos o exemplo de humildade, de reconhecimento, de pedido de perdão, de quebrantamento. Liderar é assumir a responsabilidade pela família. É ser líder responsável, é o homem dizer, o responsável pela minha família sou eu. Não é o pastor, não é o governo, não é o prefeito, não é o meu chefe, sou eu. Não é minha mulher, sou eu. O responsável maior pelo meu lar. E isso inclui todos os aspectos, como eu já falei, o espiritual, mas também o físico. Não necessariamente que o homem ele tem que sustentar toda a sua casa sozinho. Não é? A mulher ela pode ajudar, e hoje em dia, geralmente, a mulher ajuda em muito, e muitas vezes tem até, em alguns casos, salários melhores do que os homens. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela ajudava o seu marido na renda, não tem nada de errado nisso. Mas o homem tem que entender o seguinte, que se tem alguém responsável ali, é ele. Ele tem que trabalhar, ele tem que ir atrás, ele tem que se responsabilizar. Estão vendo que esse é um conceito bíblico tão diferente do perfil do homem lá fora, do homem dessa cultura?
O homem ele tem que participar da vida do seu lar, ser responsável. Ele não toma a decisão sozinho, ele toma a decisão junto com a sua esposa, mas ele é responsável pela decisão se não der certo. E se der certo também. Sabe aquele tipo de conversa assim, né? A gente está resolvendo alguma coisa em casa, e aí o homem fala uma coisa, a mulher fala outra, o homem já larga de vez, o homem já fala assim, certo, então vamos fazer do seu jeito. Se não der certo, a responsabilidade é sua. Não é. Diante de Deus não é. A responsabilidade maior é do homem, como líder. O líder é sempre o principal responsável. Liderar significa tomar iniciativa. Jesus ele lidera tomando sempre iniciativa, ele tomou a iniciativa de vir nesse mundo, morrer por nós, se entregar por nós, nos salvar. O homem também tem que tomar iniciativa para liderar, para ser o cabeça do seu lar, inclusive num conflito, numa situação de briga que pode acontecer. Não temos famílias perfeitas, não somos perfeitos, os nossos lares, eles podem passar por momentos de crises, de conflitos, de brigas, de discussões, nós devemos evitar, mas é possível passarmos por isso. A grande questão é, quem vai liderar a reconciliação? Quem vai liderar o acerto de contas? Quem vai liderar a restauração dessa situação, a reconciliação? Quem vai tomar frente para que aquela situação se resolva? Biblicamente tem que ser o homem. É o homem. O problema é que nós homens, muitas vezes, por característica, a gente vai para o quarto, a gente se cala, a gente se fecha e a gente não faz nada. Mas chegou a hora de que Deus quer levantar homens, líderes, cheios do Espírito Santo, que liderem suas casas. Liderar é ser presente na vida da esposa, dos filhos. Não posso liderar se eu não estou presente. Eu preciso ser presente na vida dos meus familiares. Liderar é priorizar o meu lar. Esse negócio de ser líder, mas não priorizar a casa. Tem muitos que priorizam o quê? Os amigos, o futebol, não só o assistir jogo na televisão, o time de futebol, o jogar bola também, outras coisas. Tudo muitas vezes é colocado no lugar da família. Mas a partir do momento em que eu assumo um casamento, uma aliança, eu tenho que saber o seguinte, eu tenho que estar ali. Eu tenho que priorizar a minha casa, a minha família. Sair muitas vezes desse negócio que tem afetado nós homens e mulheres também, tem roubado o nosso tempo com o nosso lar. Como nós vamos liderar se nós não temos relacionamentos? Alguns tipos de líderes, maridos e pais mal-sucedidos, o indeciso. Esse deixa todo mundo inseguro. Ele é sempre indeciso nas coisas. Há momentos, meus irmãos, de dúvidas. Isso acontece. Mas o homem precisa começar a ser mais decidido, porque isso passa segurança para toda a casa. Lembra que não é uma decisão sozinho. O insensível, ele tem o coração indiferente, petrificado. Ele às vezes só liga para ele. O crítico é aquele que não elogia, só critica. O teimoso é aquele que nunca reconhece os seus erros, nunca pede perdão. O duas caras é aquele que em casa é de um jeito, é hostil, e fora é um homem segundo o coração de Deus. Todo mundo vê um homem cheio do Espírito Santo fora de casa, mas dentro de casa. O explosivo, ele apavora a família quando chega. Seus filhos ficam inseguros. O meninão é aquele que já tem 50, 40 e poucos anos, mas ele leva sempre a vida na brincadeira, tudo é brincadeira. Sempre tem o humor, isso faz parte, isso é muito gostoso, mas é levar a vida sem responsabilidade. O omisso é aquele que não assume a liderança do lar, e o liberal é aquele que diz o seguinte, pode tudo, deixa rolar, deixa a vida nos levar, vida nos leve.
Ah, é comigo? Você está pedindo para mim, filho, se eu deixo? Não, vai lá falar com a sua mãe, se ela deixar, está deixado, e aí você vai. O liberal. Ou então, não, vai, deixa, tem que se divertir mesmo, tem que... O homem cristão, ele deve liderar a sua família, a sua esposa. Ele também deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O verbo mais repetido nesses versículos aí é o verbo amar, e esse verbo ele é aplicado para os homens. A Bíblia não fala, mulheres, amem os seus maridos, apesar de que isso tem que acontecer, mas a Bíblia ela diz principalmente, maridos, amem suas esposas, a esposa de vocês. Como demonstrar amor na prática, nós homens? O amor que Deus diz aí é o amor sacrificial, é o amor agape, o amor que Cristo demonstrou à igreja, o amor que fez sacrifícios pela igreja. Jesus morreu pela igreja. E tem muitos homens que não querem fazer qualquer tipo de sacrifício bem menor do que esse. Por exemplo, às vezes, ajudar a mulher em alguma coisa dentro de casa. Amor não é sentimento aqui necessariamente, é atitude, é decisão. Amar significa que a esposa tem que ser prioridade para mim. Amar significa proteger, cuidar. Efésios, capítulo 5, o texto que a gente leu, versículo 29, Paulo diz assim, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja. Qual que é o corpo do homem? Se o homem é o cabeça, o corpo dele é a mulher. Ele tem que cuidar dela. O líder, o cabeça, aquele que ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Temos zelado pela nossa esposa, cuidado delas na área emocional. As mulheres precisam ser amadas. Na área emocional, na área espiritual, na área física. Cuidar é se interessar pela vida da esposa. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 19, ele diz, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com aspereza. Devemos amar e tratar as mulheres, não com aspereza, mas com carinho, com zelo, com cuidado. Amar significa dedicar tempo de qualidade. 1 Pedro 3 diz, maridos, vivei a vida comum do lar, participem do lar. Dediquem tempo ao lar, estejam presentes. E às vezes a gente tem que lutar para isso, né? Porque a gente trabalha, tem tantos afazeres, mas a prioridade nossa, não nos esqueçamos, não é a promoção no trabalho, é a esposa, é o lar. E pensando no lar, a prioridade não são nem os filhos. Eu vou falar sobre isso domingo que vem pela manhã. É a mulher, ou é o esposo. O que acontece muitas vezes, e isso acontece em casa também, se a gente bobear, os filhos tomam o centro do casamento. O homem ele tem que priorizar a sua mulher, e a mulher o seu marido. Amar significa perdoar, pedir perdão. Amar significa dizer palavras de apreciação, elogios, confessar amor pela esposa. Há muitos que perderam essa prática do namoro, de confessar amor, de dizer eu te amo, você é importante para mim. Passar esse senso de valor para a sua esposa, dizer que a esposa é valiosa. 1 Pedro 3, Pedro diz assim, tratem suas esposas com honra, como herdeiras, como co-herdeiras do dom da graça da vida. Amar significa dar carinho, amar significa ser fiel à aliança do casamento. O melhor modelo de amor é Jesus, e nós maridos precisamos olhar para Cristo e aprendermos com Ele como nós devemos amar nossas esposas. Maridos, Deus nos chamou, Deus nos deu esse papel, ou esses papéis, dentre outros. Os principais são liderar e amar. Que Deus nos ajude nessa área. E eu quero terminar, depois nós vamos orar,
eu quero terminar dizendo sobre o papel da esposa no casamento. Paulo, depois de dizer sobre o amor, e vocês podem ter certeza que, olhando biblicamente, o papel do homem é um papel mais difícil. Não é que eu sou homem, não. Mas amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, só aí já diz o papel do homem que é difícil, é só pela graça de Deus que nós podemos fazer isso e vamos fazer. O papel da mulher, eu sei que agora muitas vão ficar bravas talvez, né? Mas não briguem comigo, falem com Deus. Foi Ele que colocou isso na palavra dEle. Eu só coloco aqui, não é? O papel da mulher é, versículo 22, mulheres, sujeitem-se cada uma, sejam submissas cada uma ao seu marido como ao Senhor. O primeiro papel da mulher é submissão. Notem que na Bíblia, o texto anterior vai dizer que todos têm que ser submissos. Efésios capítulo 5, quando fala desse texto, antes de dizer maridos, não sei o quê, mulheres sejam submissas, ele vai dizer sujeitem-se uns aos outros. Um sujeita ao outro. Lá em 1 Coríntios, maridos eles devem exercer liderança em casa, a mulher se submeter a ele, mas o marido ele se submete a Cristo. O que é e o que não é submissão? Há muita polêmica nessa palavra, porque ela carrega sentidos tão diferentes. Mas o que a Bíblia quer dizer e o que a Bíblia não quer dizer no sentido de submissão? O que é e o que não é submissão? Em primeiro lugar, submissão não é inferioridade. Submissão não é inferioridade. Assim como liderar não é ser superior, submissão não significa ser inferior. Deus diz para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Isso não quer dizer que as mulheres têm menos valor que o marido. São iguais em essência, em valor, mas com papéis diferentes dentro do lar. As mulheres elas podem ser muito bem-sucedidas no mercado de trabalho, nas universidades, na política, elas podem perfeitamente exercer cargos de liderança, de chefia. Nós tivemos há pouco tempo atrás, se deu certo não deu, mas nós tivemos há pouco tempo atrás, como uma grande líder do nosso país, uma mulher. Nós tivemos uma presidenta, como ela gostava de ser chamada, né, da República. Não há problema nenhum em mulher exercer, e muitas vezes mulheres têm sido muito bem-sucedidas, e que sejam, no dia a dia lá fora. Mas dentro do lar, Deus ele determinou que a mulher, ela se sujeita ao marido. O marido lidere a sua casa em amor, e a sua mulher se submeta à liderança de amor do seu marido. Liderança, aliás, submissão não significa algo atrelado a um conceito cultural da época da Bíblia. Não, esse negócio aí de ser submissa, isso aí passou. Porque isso é uma coisa lá do tempo do apóstolo Paulo, da época de Jesus, é cultura oriental, é cultura judaica. Tá certo, meus irmãos, que naquela época existia essa cultura e no Oriente ainda existe uma submissão muito cega, né? Mas não é algo cultural, é algo que Deus colocou e determinou desde a criação. Desde a criação, Deus colocou o homem, criou o homem primeiro, e do homem fez a mulher, e determinou que o homem lideraria. Também submissão não significa escravidão. No Império Romano, na época do apóstolo Paulo, a mulher era como uma escrava. Não significa ser capacho, ser escrava, empregada do homem. Não significa fazer tudo o que o homem manda, obediência cega. Não é isso. Submissão não é isso. Biblicamente significa ser anulada nas decisões da família. Essas são ideias, inclusive, reprovadas na Bíblia. Submissão não é submissão a qualquer custo.
Se o marido pede para a mulher fazer alguma coisa que aquela coisa vai desobedecer a Deus, ela tem que obedecer antes a Deus do que os homens, as pessoas. Se o marido mentir, mandar a mulher mentir, se o marido mandar a mulher ter relação sexual com outro homem, ela não vai ser submissa a essa perversidade. Se o marido obrigar a mulher a beber, a se embriagar, a participar de algumas coisas que são indevidas, biblicamente falando, ela não vai fazer isso. Ah, mas não tem que ser submissa? Não, não é submissão a qualquer preço. Primeiro, submissão a Deus. A submissão, ela também não é para os homens, a submissão é para o marido. Não é a mulher ser submissa a qualquer homem, é o seu marido. Algumas dificuldades para a submissão, eu vou encerrando aqui, tá? Algumas dificuldades para hoje em dia, na nossa cultura, no nosso tempo, as mulheres entenderem essa questão e aplicarem a questão da submissão. Algumas influências, né, para que muitas rejeitem essa ideia bíblica da submissão. Primeiro, mulheres que vêm de um contexto onde a mãe era a chefe da casa. Então elas aprenderam a olhar para a mãe e o pai, ele era omisso, negligente, a mãe que tomava todas as decisões, à frente é a matriarca e assim por diante. Então ela aprendeu com o exemplo que ela tem que chefiar, ela não tem que se submeter. Vai dar conflito no casamento depois. Ou então, aquela casa onde houve um divórcio, infelizmente aconteceu, pode acontecer, não deveria, mas muitas vezes acontece, e uma filha cresceu sem a referência da liderança masculina em casa. E a mãe que teve que assumir esse papel, lutar, trabalhar, criar a filha e assim por diante, a filha não teve a referência do pai, do marido da mãe. Então ela vai para um casamento muitas vezes sem essa referência e tem dificuldade para reconhecer a liderança do marido. A mulher que desde cedo se tornou independente financeiramente, por alguma questão ou outra, saiu de casa, se tornou bem-sucedida precocemente, já tem um bom emprego, uma boa carreira, e ela ganha muito bem. E ela cresceu numa cultura que diz para ela, você não tem que depender de homem coisa nenhuma, esse negócio de homem aí, você tem que levar a sua vida. E por muito pouco, mulheres assim, que têm um bom status financeiro, são bem resolvidas, elas não toleram um casamento que vive um momento de crise que pode ser restaurado. Mulher que, por exemplo, viu infelizmente o pai humilhando a mãe, por muitas vezes, pode ter dificuldade, sofreu calada. Talvez aqueles que sofreram, aquelas que sofrem na universidade, a influência do movimento feminista, muito forte nas universidades. Aquela ideia de que a mulher não precisa de homem, a mulher ela tem que superar o homem, ela tem competição com o homem. O homem não serve para muita coisa, as mulheres vão dominar o mundo. Essas ideias aí, exagerando aqui, né? Mas tem também esse lado ideológico mais forte assim. Mulheres que têm maridos que não as amam, que não as lidera, que não são responsáveis, elas têm dificuldade de se submeterem a maridos imaturos, porque elas não têm segurança com eles. Na verdade, meus irmãos, a grande raiz desse comportamento de insubmissão é sim o pecado do orgulho, da rebeldia contra Deus, mas existem fatores que podem contribuir para isso. E a gente não quer excluir isso aqui. Mas, mulheres, voltando para o texto, Deus diz, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, liderem suas esposas. A palavra submissão, eu coloquei ali até um hífen, né? Essa palavra na verdade é junto, mas eu coloquei ali separado, trazendo a ideia do conceito da palavra submissão. O que é submissão aqui que o apóstolo Paulo diz? É se colocar abaixo da missão do homem, como aquela apoiadora, aquela que vai participar junto com o homem da missão de liderar o lar, de sustentar o lar,
de abençoar a família, de cuidar dos filhos, de zelar pela casa. O homem é o líder, mas a mulher não tem um papel inferior, ela tem um papel muito importante, tanto quanto a do homem, porque o homem não consegue liderar se a mulher também não é a sua apoiadora, se a mulher não está do lado dele. Por isso a Bíblia vai chamar em Gênesis a mulher de auxiliadora idônea. Deus ele criou o homem, deu lá uma anestesia no homem, o homem dormiu, tirou a mulher do lado do homem da costela, fez a mulher. E disse ela é a sua auxiliadora idônea, que traz a ideia do que? De uma ajudadora, de alguém que se coloca do lado. Essa palavra ajudadora, auxiliadora, traz a ideia de uma ajuda militar. Alguém que chega um reforço militar para vencer uma batalha. A mulher ela foi dada e ela faz parte na família para ser força com o homem para vencer a batalha pela família. Homem e mulher estão juntos, se complementam, se completam. São um time, não estão competindo, não podem se voltar um contra o outro, um tem que estar do lado do outro, um apoiando o outro, dentro do seu lar. Lares assim resistem firmes. Mulheres, se coloquem diante de Deus e vejam como o Senhor quer que você abençoe seu marido, sua casa, na missão de esposa, no seu papel de apoiar, de auxiliar. Versículo 33, a mulher tem que tratar o marido com todo respeito e submissão, significa auxiliar e significa respeitar. Obviamente que se o marido se dá o respeito, é muito mais fácil. E nós precisamos nos dar o respeito. E as mulheres devem respeitar os seus maridos. Se tem alguma coisa que eu vou contar um segredo aqui dos homens para as mulheres, o homem procura é ser respeitado. Não que ele é o tal, não sei o quê, não. É do homem. A mulher, ela espera ser amada, cuidada. Nós homens precisamos amar as mulheres, quer dizer, a nossa mulher, né? As nossas mulheres aqui. Entenderam, né? Vão sair por aí. O pastor falou. Eu nego até morrer isso aí, hein? O homem precisa amar a sua mulher e as mulheres esperam isso do homem. É a grande necessidade da mulher. Agora, a grande necessidade do homem é ser respeitado dentro da sua casa, pelas suas mulheres. Meus irmãos, tem um texto em Provérbios que diz o seguinte: a mulher exemplar é coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Quero dar aqui uma última palavra dizendo o seguinte: uma mulher, ela pode fazer o seu marido crescer, se sentir muito bem, ser elevado, ser um homem respeitado, principalmente a começar dentro de casa, na presença dos seus filhos. Ser respeitado na igreja, ela tem que ser a sua auxiliadora, ela tem que participar dessa missão com o homem, de cuidar da família. Mas uma mulher, ela pode ser câncer nos ossos do seu marido também. E ela pode fazer o seu marido se sentir um trapo, um nada, sem valor, desrespeitado pelos filhos, porque ela ensina os filhos a desrespeitarem o pai. Ah, seu pai, esse aí, banana, não sei o quê, tal. Uma mulher, ela pode fazer o homem se sentir péssimo e lhe dar o pior que ela pode dar. Mas uma mulher pode levar o homem e fazer o homem lhe dar o melhor que ele pode dar. Ajude o seu marido. Ame também o seu marido. Esteja do lado dele. Seja uma apoiadora. Seja uma mulher que o incentiva, que o encoraja, que está com ele. Maridos também a mesma coisa. Liderem suas famílias, sua mulher. Amem suas esposas. Por detrás de um grande homem existe verdadeiramente uma grande mulher,
que está ali apoiando, que está auxiliando, muitas vezes não concordando, abrindo os olhos de nós homens. Mas por certo, meus irmãos, por trás da minha vida eu devo muito à minha esposa. E que vocês mulheres, cada uma, possam ser mulheres que elevem seus maridos. E maridos, liderem e amem suas mulheres. Eu quero encerrar com essa ilustração, é de um livro chamado Amor e Respeito. Leiam esse livro, muito bom. Fala sobre um ciclo insano que às vezes acontece dentro de uma família. O homem, ele espera o respeito da mulher. Mulheres sujeitem aos seus maridos, ele espera o respeito. A mulher, ela não respeita. Como ele reage? Sem amor. As mulheres esperam amor. O homem espera o respeito. Se a mulher não dá o respeito, o homem pode reagir sem amor. Não é que isso é determinante, é algo que acontece assim, mas pode muito acontecer. E se o homem não ama a sua mulher, ela vai agindo sem respeito. Isso vira um ciclo que precisa acabar. Quem sabe está acontecendo isso na sua casa. Alguém precisa, e de repente é o homem, como a gente viu, tomar decisão, e isso precisa acabar. Vamos fazer o ciclo virtuoso do amor e do respeito. Homens, amem suas mulheres, liderem suas mulheres. Mulheres, respeitem seus maridos. Que seja assim, meus irmãos, que Deus abençoe as nossas relações.